Sejam muito bem-vindos a este canal, Mindala Televisão. Temos como convidada a Marbrisa Oliveira e vamos falar sobre os agentes ativos da felicidade. A nossa convidada é psicóloga clínica, criadora dos agentes ativos da felicidade, especialista em estados modificados de consciência e também em psicologia positiva e transpessoal. Antes de mais, gratidão, Marbrisa, por aceitar o nosso convite, estar aqui pela primeira vez. Vamos falar então sobre os agentes da felicidade. O que é que isto significa? Os agentes ativos da felicidade, eles significam, na realidade, um convite às pessoas para que possam realmente modificar o meio que elas estão inseridas. Para isso, é preciso uma atitude consciente e acreditamos que a mudança de indivíduo a indivíduo pode mudar realmente a comunidade. E, nesse sentido, os agentes ativos da felicidade, eles surgiram de uma proposta minha e do professor Mário Simões, que é da Faculdade de Medicina e também professor de Psiquiatria, onde, dentro da nossa prática clínica, mais de 30 anos, como profissionais da área de saúde, achamos que deveríamos redesenhar a prática. E começamos com o indivíduo e depois passamos para grupos. E outros profissionais gostaram, outros investigadores gostaram e foram agregando outros saberes. E a felicidade, o que é que no seu entendimento significa e se será fácil de lá chegar? Na realidade, quando se fala de felicidade hoje, eu não preciso falar de uma questão pessoal, porque hoje a felicidade ela é estudada em várias universidades. Então, hoje nós sabemos realmente o que é importante para o ser humano, de modo geral, o que leva à felicidade. E tem vários estudos, inúmeros estudos, onde vão estudando desde tópicos do otimismo, da esperança, da resiliência, do perdão e da gratidão, do fluir, né, da meditação. E, de um modo geral, a felicidade é algo que, primeiro, você tem que determinar o que você quer. É uma escolha consciente. Você escolhe ser feliz. E quando você escolhe ser feliz, você passa a ter uma atitude mental diferente. A sua esperança fica determinada, você se torna mais forte, porque você que determina se determinada coisa externa vai afetar o seu íntimo ou não. Então, a felicidade ela é uma escolha consciente, de um modo geral, o altruísmo, né? Quando eu faço bem para o próximo, esse é o quanto de bem-estar maior que o ser humano pode ter. E o bem-estar material, de um modo geral, ele nos causa prazer durante 7 semanas. Passado esse momento, ele tende a declinar. Não há tanto investimento afetivo. A felicidade autêntica, ela tem a ver com as minhas opções, ou seja, não é um prazer imediato. Se eu tomo um gelado, ou se eu quero fazer uma determinada coisa, ou tomo uma atitude, aquilo me dá um prazer imediato, é bom. Mas cessado aquele prazer, cessou também o sentimento da felicidade fugaz. A autêntica felicidade é quando ela é planeada, quando eu tenho um propósito. Você teve o propósito de fazer as entrevistas. Provavelmente você deixou de fazer uma série de coisas hoje. Você adiou isso para um propósito maior, que é fazer a entrevista. E quando você realiza as entrevistas, dá uma sensação de missão cumprida, de plenitude, estou no caminho certo. Essa é a autêntica felicidade. É quando nós entramos em conexão com o nosso mais self, em relação ao nosso propósito de vida e depois partimos para a ação. Então, na realidade, a felicidade, às vezes não, ela não é um prazer imediato, mas ela é um processo, um propósito, né? Devagarinho, de mansinho, e a aceitação, né? A aceitação até dos meus limites. Quando eu tenho essa aceitação, essa resiliência, não é aquele mar de rosas, né? Existem as rosas, mas também existem os espinhos, e quando eu faço essa integração, aí eu sinto felicidade, eu sinto paz, eu me sinto serena.
Mar Brisa, podemos dizer que os traumas que temos da nossa infância, das nossas experiências, podem condicionar essa escolha, como dizia? Podem. Até que você toma consciência do que você vai fazer da vida. Os traumas, dependendo do nível do trauma, nós temos técnicas à parte, né, que podemos minimizar essa situação. Mas o termo resiliência, que é um termo que vem da física, que quando um objeto passa por uma alta pressão, ele pode mudar o estado dele. Por exemplo, o aço. Se eu coloco o aço em alta temperatura, ele deixa de ser aquele estado sólido e passa meio gel, né? Se cessar da temperatura, ele volta ao estado original. Outro exemplo é quando eu penso numa roseira. Quando eu vou podar uma roseira, aquilo deve doer, né? Porque estou cortando, né? Mas passado um tempo, ela floresce. Na realidade, foram feitos alguns estudos com situações traumáticas, desde crianças do bairro de Brooklyn, que passaram por estupro, ou pessoas que têm vivências em campo de concentração, e descobriram que 10% daquela população não apresentava nenhum trauma. Ou seja, elas já são geneticamente favorecidas, elas já nascem resilientes. Só que aí, com os novos estudos, descobriram, de acordo com a neuroplasticidade, que se eu começar a imitar determinados comportamentos daquelas pessoas resilientes, eu também vou absorvendo essa força. E até para poder lidar com o meu trauma, para poder ultrapassar, ou seja, eu crescer através da dor, que chama crescimento pós-traumático. Ou seja, a dor pode ser positiva? Sim, ela pode ser realmente um convite a não estagnar, a não recuar, mas ir em frente. Ou seja, nestas áreas da espiritualidade, muitas vezes falamos que no estado de meditação entramos num vazio, numa sensação de solidão, de vazio, e muitas pessoas têm dificuldade em lidar com isso. Esse também pode ser o simbolismo desse sofrimento, não é? De nós reguermos essa resistência a estarmos ali. Eu acho que é mais, pode ser o simbolismo da dificuldade de entrar em contato conosco, que às vezes é assustador, porque quando nós entramos em contato com a nossa real identidade, nós temos que lidar com os dois lados, né? Que é a polaridade. Nós temos que lidar com o nosso lado mais bonito, mais sereno, mais soft, mais feliz, e ao mesmo tempo, né, com os nossos fantasmas, com as nossas assombrações, com as nossas limitações, com as nossas inquietações. E às vezes eu não estou preparado para lidar com essa polaridade. Então, é complicado parar, às vezes, 3 minutinhos para estar consigo próprio. O que é que acontece quando decidimos enfrentar esse desafio? Aí nós encontramos o real ser e desabrochamos, que é o que a psicologia positiva fala do flow, do fluir, né? O fluir é quando você entra nesse processo de plenitude, mas principalmente quando você consegue descobrir o seu propósito, a sua missão de vida aqui no planetinha Terra. Então as coisas criam uma certa sincronicidade. E as coisas tomam a sua determinada situação que deve continuar o seu fluxo, né? É interessante, porque agora falando, né, passou uma pessoa aqui, né, de uma certa forma tirou, né, aquela situação de atenção, concentração e fluxo, mas a pessoa passou. E a vida segue. Então, assim, eu não tive que parar a entrevista, continuamos, né? Aquele conflito veio e depois ele seguiu. No fundo, a vida é um pouco assim. Nós encontramos alguns obstáculos, mas nós temos que ser como a água, né? Ela serenamente contorna a pedra e segue o fluxo. Mesmo quando estamos numa situação de dor, aguentamos firme e a dor passa. Aí, quando estamos numa situação de dor, existe uma coisa que chama aceitação. Saber aquilo que nós podemos mudar, podemos ultrapassar. No momento, não podemos negar o luto, o momento de dor, ela passa pelas fases mesmo, de perda, de sofrimento. Mas depois há um próprio crescimento, uma maturidade, uma própria sabedoria, e que a gente sente assim, ok,
isso eu não posso mudar, então eu vou aceitar e vou ver o que eu posso fazer com o meu melhor. E esse o melhor não quer dizer que seja 100%. É aquilo que você pode dar naquele momento. Talvez seja 1%, mas é aquilo que você pode dar. Dê o seu melhor. E também estamos em constante evolução enquanto seres, ou seja, a maturidade e as escolhas que fazemos em determinada idade pode não ser a que fazemos noutras, porque já temos outra experiência e outros conhecimentos. A evolução é uma opção. Eu tenho que fazer a opção que quero me evoluir. Então, no caso da dor, é assim, eu posso fazer a opção de ser um ser rastejante, né, uma lagartinha, ou eu posso querer fazer minha metamorfose, que é uma dor sofrida, de solidão, de introspecção, né, de lidar com a minha polaridade, e depois sair do casulo e voar. Mas isso é uma opção consciente. Quando fazemos essa opção, passamos por essa dor e voamos, chegamos a esse estado e é impossível voltar ao estado anterior, ou seja, quando há essa expansão da consciência, nós percebemos que conseguimos lidar com a dor e conseguimos aguentá-la e estar com ela e aprendemos, se calhar, a transformá-la em aceitação, enfim. Nós não somos perfeitos, né? O que acontece é que uma aprendizada, ela fica registrada na nossa memória. E eu costumo dizer o seguinte, quando nós saímos do ninho e damos o nosso primeiro voo, ele costuma ser desastroso, e o pássaro costuma cair mesmo. Mas há um registro ali que ele pode voar. E ele pode rastejar por um tempo e tal, mas ele tem na memória dele que ele pode voar. E ele vai voltar a voar novamente. Há um momento que ele volta. Ele não consegue ficar mais um ser rastejante para sempre. Tenho uma curiosidade. Quando falava daquela escolha consciente que se faz, quando queremos evoluir e decidimos que queremos evoluir, o que é que diria às pessoas que fazem a escolha de não evoluir? É uma opção. Existe uma coisa aí da espiritualidade que é livre-arbítrio. Mas talvez nós que investimos, né, no desejo de crescer um pouquinho, eu diria o seguinte, experimenta. Experimenta. Só experimentar o querer mudar alguma coisa já pode ser o grande passo. Marbrisa, não é muito convidativo porque nós estamos aqui a falar de dor. Então a pessoa vai escolher ir para a dor. Ela não vai escolher ir para a dor, ela vai escolher justamente crescer, né? Porque ela ficar naquele estágio que ela está, ela não vai sair do local. Então, quando ela começar a experimentar um pouquinho de mudança, isso vai fazer a grande diferença na vida dela. É a escolha pela mudança. Dá trabalho, dá. É difícil, mas vale a pena. É difícil, mas no final estará a felicidade. Sim, se a pessoa tem isso, a felicidade é algo trabalhado e é uma opção consciente. Ela não nos chega assim, plim, bateu a porta e está. Você trabalha, é como uma casa, você tem que estar sempre limpando, né? Então você tem que estar sempre se organizando, né? Vendo o que é bom. É uma opção consciente, você faz a opção. Eu quero melhorar, eu quero me tornar uma pessoa mais íntegra, mais interessante. É uma opção consciente. E aquelas pessoas que têm assim passam de um estágio de não acreditarem em nada, de espiritualidade e de não conhecerem, para um boom da sua consciência, ou seja, há casos desses, verdade? Há casos que a gente chama de salto quântico. As pessoas podem ter uma determinada experiência de pico, que é assim que é chamada, ou despertar da Kundalini, né? E a partir daí muda todo o projeto, a estrutura de vida dela. Ou pode ter uma situação muito desafiante, né? Como a perda de um emprego, ou uma doença, um divórcio. Quer dizer, são experiências muito marcantes, né? Que faz com que a pessoa, de repente, acorda, né? Não vive mais no piloto automático, e a partir daí começa a se organizar e planear mudanças. Mas essas mudanças autênticas, elas crescem do interior. E esse piloto automático, é conveniente falar um pouquinho sobre ele? Como é que eu interpreto?
Sim, o piloto automático é um convite diário que nós recebemos em casa, né? Desde as redes sociais e a não opção, desde a alimentação, de fazer as coisas muito no automático e não parar realmente para pensar para onde que eu estou indo. Às vezes vamos com o bando, né? Com a manada, mas sem se questionar se este caminho é ideal para onde eu estou indo. Então, é por isso que é importante a meditação, o parar, a reflexão. E no sentido da espiritualidade, é assim, eu estou passando por tudo isso para quê? Não mais por quê, para quê? Em que isso vai me acrescentar no meu desenvolvimento como ser humano? Essa pergunta é um ótimo final para esta nossa entrevista, para que todos vocês aí que nos estão a acompanhar possam agora fazer uma notazinha sobre isso. O que é que acha, Marsol? Perdão. Mar Brisa. Mas também é bom, pode ser a brisa ou pode ser o sol, são dois elementos com o mar que combinam lindamente. A verdade é essa, o que eu deixaria como mensagem é que assim, a vida, nós estamos aqui de passagem, é um convite, e já que Deus nos deu a oportunidade de reencarnar no planetinha Terra, então vamos procurar fazer isso direito, para não ter que ficar repetindo a mesma lição. Gratidão por esta partilha. Gratidão. A todos vocês que nos seguem, se gostaram deste vídeo, não se esqueça de colocar o gosto e também, se não o fez, subscrever este canal, sabe, e se nos acompanha, saberá com certeza que essa é a forma que tem de apoiar estes conteúdos e de que cheguem a cada vez a mais pessoas em todo o planeta, sobretudo aquelas pessoas que se comunicam na língua portuguesa. Da minha parte, continuamos a ver-nos por aqui. Até já.